Olá, como vai? É um prazer enorme estar com vocês de novo aqui no nosso Questão de Ordem para bater um papo muito importante com um setor que é destaque na economia nacional, que é a suinocultura. Por isso, eu estou aqui com o deputado estadual Altair Silva, do PP de Santa Catarina, presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura do seu estado. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Valteno, de estar aqui, primeiro conhecendo pessoalmente, parabenizando pelo seu trabalho, estar aqui fazendo um diálogo sobre a suinocultura e sobre a agricultura catarinense brasileira. Que está passando por um momento assim difícil na área do frango, né? A gente vai começar até falando, porque a gente é solidário. Estamos acompanhando no momento que a gente está entrevistando aqui o senhor, o ministro da Agricultura está com muita gente do sul do país para tentar reverter a questão da importação do frango. No caso da suinocultura, o que vocês estão fazendo lá? Tem essa preocupação também com a febre suína, também com a peste suína? Primeiro, Santa Catarina tem o melhor status sanitário da federação. Todo o nosso rebanho ele tem controle na origem. Todos são animais registrados, todos os processos recebem os melhores padrões internacionais. Tanto é que as plantas de Santa Catarina, elas são habilitadas para exportar para os mercados mais exigentes do mundo. É exemplo do Japão, que recentemente suspendeu a importação de carne de frango devido à gripe aviária. Mas nós temos que ressaltar algo muito importante. Em nenhum lugar do Brasil houve criações comerciais, ou seja, criações para a produção, em que foi atingido pela gripe aviária. E também temos que explicar que a gripe aviária ela não afeta diretamente o ser humano, ela afeta o rebanho, a produção. E no Brasil nós não temos nenhum caso registrado. O que nós temos caso registrado é de ave silvestre. Por quê? A gripe aviária está espalhada nos 5 continentes. Em todos os continentes, os países já foram atingidos por essa gripe aviária. O Brasil era um dos poucos países que nem em ave silvestre tinha corrido. Essa gripe aviária, ela vem de aves migratórias, que vem da América do Norte para a América do Sul nas mudanças das estações. Agora, essas aves já inclusive retornaram, o risco sanitário ele é menor, mas nós temos que entender que aqui no Brasil temos algumas aves silvestres ou aves de fundo de quintal que foram contraídas com a gripe aviária. E nós temos que ter todo o cuidado sanitário para que nenhuma granja de produção comercial seja atingida. Por isso nós estamos explicando ao Japão que nenhuma ave comercial foi atingida. Portanto, não há nenhuma necessidade de embargar a exportação, porque nós estamos garantindo a qualidade. Bom, feita a defesa do setor de aves, vamos àquilo que o senhor realmente veio falar e entende e defende, que é a questão da suinocultura. Se não me engano, o Brasil é o 4º maior produtor mundial. Exato. Exportador, né, de carne de Nós somos o 4º maior produtor mundial de proteína oriunda da suinocultura, mas o estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional e também o maior exportador. Nós estamos liderando a parte de exportação, 55,2% de toda a carne suína exportada para mais de 160 países, 55,2% são produtos que vêm de Santa Catarina. Por quê? Porque nós temos um status sanitário com controle em todas as fronteiras, tanto com a Argentina como com o Rio Grande do Sul e o Paraná. Muito embora esses 2 estados já são reconhecidos também como zonas livres de febre aftosa, mas não têm o controle do rebanho de bovinos, que transmite a febre aftosa, através de brincagem, ou seja, através do controle na própria origem. Por isso, nós temos esse acesso aos mercados premium e somos o maior exportador de proteína de origem da suinocultura
para o mundo inteiro. No caso da suinocultura, o Brasil aproveitou as janelas que foram abertas com a peste suína africana e também a asiática. A gente cuidou melhor daqui para poder alcançar esses mercados, né? Nós avançamos positivamente nos mercados. Nós exportamos muito para a Ásia, para o Japão, para os Estados Unidos também. Não temos ainda uma ação de venda mais forte no mercado europeu, mas a China ainda é o nosso maior comprador. E quem é o maior produtor de carne suína, deputado? O maior produtor mundial é a China, disparadamente a China. Mas não consegue produzir para alimentar 1 bilhão de pessoas, né? Não consegue devido à alta população. E eles comem muito a carne suína? Comem muito. Aliás, a carne suína, só para ter uma base aqui no Brasil, na última década, nós tivemos um crescimento no consumo per capita da ordem de 20%. Nós saímos de 15 quilos per capita ano para 18 quilos per capita ano. Mas nós estamos ainda muito distante da União Europeia, que consome 42 quilos, quase 43 quilos per capita ano. Então nós temos muito, mas muito a crescer no mercado interno. A carne suína, ela é um produto de qualidade, né? É considerada uma carne branca de alta índice de proteína e que está agradando muito ao consumidor brasileiro, principalmente depois que as agroindústrias e cooperativas passaram a investir em cortes nobres. Isso avançou muito o consumo interno. Nós podemos ainda dobrar o consumo interno, isso que 77,5% de tudo que nós produzimos fica para o consumo interno, né? Eu acho, deputado, que isso foi muito trabalho bem feito da indústria da proteína. O senhor falou dos cortes nobres e também da campanha que os senhores fizeram para tirar essa peste de que carne suína fizesse mal, que fosse gordo e tudo mais, essas coisas todas, quando na verdade eu sempre faço uma comparação, aqui nada contra os bovinos, mas eu entrevistei uma época alguém que era também do setor que o senhor representa e falou assim: Valterno, pegue uma picanha bovina, coloca numa forma, depois você pega um lombo de porco também e coloca os dois no forno e depois você olha onde ficou gordura. Isso não quer dizer que a carne suína faça mal, nada, mas isso era para provar que a carne suína tem baixos níveis de colesterol, porque o trato que os senhores imprimiram na produção ajudou a fazer esse porco mais saudável, vamos dizer assim? Exatamente. Se nós voltarmos a 40 anos atrás, dos nossos avós, o porco ele tinha que ser gordo para produzir banha. Exatamente. Esse era o foco. Não era assim no minha Isso era o normal nas propriedades. Só que a suinocultura evoluiu. Hoje o suíno é de carne magra, né? Tem pouquíssimo teor de gordura e é uma carne nobre e que está agradando o gosto do consumidor. Também no passado as criações eram com alimentações que não são as de hoje, que são rações balanceadas, com um grau de proteína adequado, com farelo de soja, com milho, né, com todo o manejo, né? O manejo, a limpeza, né? Quando se fala em suinocultura, já pensa em sujeira. Hoje já não existe isso. Inclusive, os próprios dejetos suínos hoje estão sendo tratados, viram adubo para as propriedades, viram biomassa para produzir biogás, para gerar o biometano, para gerar energia para as propriedades. A suinocultura evoluiu muito, mas muito nos últimos anos. Pesquisa, né? Inclusive a Embrapa Suínos e Aves, que fica no seu estado, se não me engano é em Concórdia, né? Concórdia, Eu fui lá visitar e acompanhar as linhas de pesquisa que levaram à produção, vamos dizer assim, a elaboração desse suíno que tem todas essas qualidades, ou seja, ninguém consegue andar sem a pesquisa do lado. Exatamente, a Embrapa foi um salto extraordinário. A Embrapa Suínos e Aves, que fica na cidade de Concórdia, eu sou de Chapecó, né? E Chapecó é a cidade do Brasil que mais industrializa proteína de origem animal e é a cidade de Santa Catarina que mais exporta do Brasil alimentos para o mundo inteiro. Nós temos lá grandes frigoríficos, a Aurora, que é uma cooperativa, temos a BRF,
em toda a região também tem a JBS, e são empresas, por incrível que pareça, que nasceram em Santa Catarina, que são uma oriunda da Perdigão e Sadia, que gerou a BRF, e a outra a JBS, que foi um conglomerado que surgiu da marca Seara, que fica no município de Seara, que fica entre Chapecó e Concórdia. Você passou por lá, com certeza. Passei por lá para fazer exatamente essa pesquisa, mostrando como a Embrapa Suínos e Aves ajudou o Brasil a se tornar essa potência e transformar o estado de Santa Catarina num campeão nacional de exportação e de produção de suínos e aves. É isso que Santa Catarina tem apenas 1,1% do território brasileiro, somos um estado pequeno, temos até uma densidade demográfica boa, 7,5 milhões de habitantes, temos uma boa população dedicada ao trabalho, né? A principal balança comercial de Santa Catarina, 73% tudo nós exportamos, vem do agronegócio, vem da cadeia produtiva do agronegócio e também do setor florestal. E nós não somos um estado de topografia plana, nós somos um estado que temos uma topografia montanha, né? Relativamente acidentada. Mas a vocação da nossa gente para o agro é algo extraordinário. Mesmo naqueles morros dobrados, muitas granjas. Agora, como nós não temos uma topografia plana e temos um território pequeno, o nosso grande desafio é com os insumos. A Santa Catarina produz algo em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas de milho por ano, mas consome em torno de 8,5 milhões de toneladas de milho por ano. E nós precisamos comprar de outros estados e outros países para suprir a demanda, né, de grãos para alimentar a atividade da agropecuária catarinense. Esse é o principal gargalo do agro catarinense. E é isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estou aqui com o deputado estadual Altair Silva, do PP de Santa Catarina, presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Suinocultura, lá do estado dele, aqui em Brasília, defendendo os interesses do setor. É um minutinho só e a gente volta para continuar falando desse setor pujante e saboroso da economia brasileira. Olá, estamos de volta no Questão de Ordem, hoje batendo um papo aqui com o deputado estadual Altair Silva, do PP de Santa Catarina, que é da Frente Parlamentar de Defesa da Suinocultura. No intervalo anterior, o deputado começou a elencar alguns desafios que é o estado de Santa Catarina, que é um dos menores estados da federação, que tem essa produção, é campeão na produção de suínos, mas que tem problema com relação aos insumos. Tem que importar muito para alimentar esse tanto de animal. Exatamente, Santa Catarina produz algo em torno de 2,5 milhões, quando dá uma safra boa, chega a 3 milhões de toneladas. Só que as agroindústrias e cooperativas, juntamente com seus integrados e cooperados, mais a suinocultura independente, tem crescido na sua produção. E a cada ano aumenta a necessidade de milho para o nosso estado. Antes nós importávamos esse milho do estado vizinho, do Paraná. Mas o Paraná investiu muito na proteína de origem animal e hoje consome toda a produção. Então nós estamos comprando milho do Mato Grosso do Sul, de Goiás e importando também milho do Paraguai. E em alguns períodos também importamos da Argentina para atender a nossa demanda interna. Então o principal desafio que tem para que Santa Catarina continue ajudando o Brasil, fortalecendo o agronegócio, é a vinda da ferrovia do grão. O nosso estado, apesar de ser um estado pujante, nós temos dificuldade de logística. Uma delas é a ausência de ferrovias. E com a ferrovia Norte-Sul, agora com o ramal vindo de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, em direção a Cascavel, até Chapecó, indo para o Rio Grande do Sul, essa obra, uma vez concretizada, vai dar muita sustentabilidade ao agronegócio catarinense, que depende do grão produzido no Centro-Oeste. O que compõe a ração do suíno, deputado?
O que compõe a ração do suíno é principalmente, o maior volume é milho. 80% por aí? 70%. Depois o farelo de soja e depois os premixos, componentes de nutrientes que também envolvem na formação da ração. Portanto, quando você está comendo a carne de suíno, lembre que é uma carne saborosa, ela é produzida à base de milho, à base de farelo de soja e nutrientes para que essa carne seja muito saudável. É dessa forma que é produzido. E nós tivemos um período difícil, os grãos estiveram a preços absurdos e a silvicultura passou por um período de prejuízos elevado. Eu ia perguntar quanto que é no custo de produção do suíno a ração, ela representa o quê? Ela representa hoje 90% do custo da produção do suíno é a ração. É o principal insumo para produzir a ração. E embora nós somos um estado pujante, mas estamos com dificuldade, os nossos custos de produção devido ao transporte, porque essa ração, ou seja, esse milho que depois se transforma em ração, o farelo de soja, ele vem em carretas do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Mato Grosso, do Paraguai, vem até Santa Catarina para daí ser beneficiada nas fábricas de ração para ir para as propriedades dos cooperados e integrados. E nós temos hoje um custo de produção que fica em torno de R$ 5,76 ao quilo, segundo o estudo recente da Embrapa, e os preços médios ficam na faixa de R$ 5,50, R$ 5,60. E caindo, então, né? O produtor está trabalhando aí numa dificuldade muito grande para conseguir empatar com os custos de produção. Então, assim, tem que organizar a cadeia produtiva para que haja realmente a margem de lucro. Isso tem a ver com o custo de produção que cai, como o senhor disse, em cima da ração, que é o elemento básico de produção. Mas é preciso a confiabilidade cada vez mais e abrir portas do mercado externo para que a gente possa comercializar e ser esse player importante. Por isso que eu comecei a nossa entrevista falando da dificuldade do setor de aves, porque isso sempre acende uma luz amarela no bovino, no suíno, porque certamente o Brasil vai caminhar. Nós vamos produzir uma super safra de milho, super safra de soja, como nunca se viu na história. Isso vai alcançar e diminuir os custos de produção dos senhores, mas como o senhor falou, ainda existem outros elementos que acabam compondo esse custo de produção que é elevado, que é o transporte, porque Santa Catarina, como o senhor já explicou, não tem essa produção, tem que importar. E no custo de importar os grãos, e se os grãos estão mais baratos, o que eleva também o custo da produção do suíno? É o preço do combustível, é o frete do caminhão que vem trazer essa ração? Olha, se nós formos olhar, nós estamos também distante dos portos. Então, nós temos zonas de produção de proteína de origem animal, também de grão, que estão distante dos portos. E a logística para chegar até os portos são logísticas de custos elevados. Por exemplo, o transporte de proteína de origem animal em caminhões com containers refrigerados. Então, são containers específicos que saem lacrados das agroindústrias e permanecem refrigerados e vão para os portos. E tudo isso ocorre em cima de estrada. Então, o que o Brasil precisa para se transformar numa grande potência de produção de alimentos para o mundo, a custos competitivos, dando receita para o produtor e também vendendo alimento a custos acessíveis para o mundo e para os próprios brasileiros, é investir pesadamente em logística. Esse é o gargalo principal do agronegócio, não só para a produção de proteína de origem animal, mas para toda a cadeia de produção de grãos. Esse é o investimento prioritário que precisa destravar. Nós temos um custo Brasil elevado, essa ferrovia norte-sul, desde a época em que o Sarney era presidente, já se falava disso e até hoje. Mais de 30 anos. Várias gerações já até partiram e não viram o apito do trem lá no sul do Brasil. E olha que Santa Catarina é o 6º estado que mais arrecada tributos para o governo federal. Só que nós somos o 24º estado em retorno de tributos federais que retornam para Santa Catarina. Ou seja, nós temos uma divergência muito grande na distribuição
das riquezas que o próprio Brasil gera. E é por isso que eu vou tratar com o senhor agora, no tempo que nos resta, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Suinocultura, como é que vocês estão vendo a reforma tributária? Olha, a reforma tributária, ela, primeiro que foi feito sem um debate amplo para a sociedade. Eu tenho colegas deputados federais que votaram a matéria e não conhecem profundamente a matéria. O brasileiro ainda não conhece a reforma tributária que foi realizada a toque de caixa, né? Mas, evidentemente, que se copiou um modelo já existente em alguns países que dão muito certo, que é o IVA, né? Reduzindo o número de tributos. Mas, na verdade, não vai se reduzir a carga tributária, que era o que precisaria para transformar o Brasil num país mais competitivo. O que está se juntando é as várias alíquotas, tipo do IVA federal, PIS, CONFINS, junta tudo numa única contribuição, depois junta o ICMS, junta o serviço, junta o IPTU, junta tudo numa mesma matriz. Só que o problema é o seguinte, o contribuinte, ao pagar, todos esses recursos vêm para Brasília, né? E nós precisamos menos Brasília e mais Brasil. Os recursos já deveriam permanecer no Estado. Portanto, essa reforma tributária também foi feita, me parece, para haver uma discussão por longo prazo, porque ela passa a valer depois que o atual governo está no mandato, passa a valer para o próximo presidente. E as discussões precisam ser ampliadas, agora ela vai para o Senado, e eu acredito que lá vai ter um debate maior para que a gente possa aprofundar e como será a matriz. Nós temos um princípio tributário que é o princípio da anterioridade. Por que iniciar um processo de reforma tributária para ela começar a valer daqui a praticamente 4 anos e para ser implementada totalmente até 2030? Se ela podia ser algo de concreto, para já começar a valer o mais rápido possível. Portanto, se vier um novo presidente que não concordar com essa reforma tributária, ele pode enviar para o Congresso um novo arcabouço, um novo projeto, e isso pode acabar ficando apenas numa discussão sem se tornar uma realidade prática. Essa é a minha preocupação. Deputado Altair Silva, nós estamos chegando ao final do Questão de Ordem, que passou rapidinho, nem vi o tempo passar aqui, conversando sobre esse setor importante da economia, de como o senhor representa. Eu até perguntei, será que eu não chamei ele de deputado federal? Ele falou, pode ser que você esteja prevendo, mas é que o senhor é muito bem informado sobre o tema, como é todo produtor rural brasileiro, principalmente da sua região, o estado de Santa Catarina. Então o senhor tem um minuto para fazer as suas considerações finais e, desde já, eu agradeço muito ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer, Valtênio, e a alegria de conhecê-lo aqui pessoalmente. A gente veio de um estado de trabalho que amamos o Brasil. Santa Catarina gosta de fazer a sua parte. Somos um povo trabalhador e nos orgulhamos desse Brasil imenso que tem uma vocação extraordinária para o agro. O gigante acordou. O Brasil vai ser e já é a grande fronteira de alimento para o Brasil. O nosso produtor sabe produzir, sabe conservar, sabe fazer. E eu tenho uma satisfação enorme de estar representando essa cadeia produtiva que tanto engrandece o Brasil lá no Parlamento Catarinense, como presidente da Comissão de Agricultura, estive como secretário de Estado da Agricultura, dando também a contribuição para os catarinenses. A gente deseja boa sorte aos suinocultores e aos produtores lá de Santa Catarina. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Muito obrigado, Valtênio. Muito obrigado, Babai. E também agradeço a você que está em casa e que acompanhou a entrevista com o deputado Altair Silva, deputado estadual de Santa Catarina, que é da Frente Parlamentar de Defesa da Suinocultura. E a gente se vê no próximo Questão de Ordem. Até lá.